Oi pessoal, tudo bom com vocês? Estou aqui para dar continuidade à leitura de A Vida Secreta dos Escritores, do autor Guilherme Musso. Literatura francesa contemporânea aqui para vocês no canal Língua e Literatura. E esse livro aqui, né, essa obra aqui foi escolhida com a ajuda de vocês, né, através das enquetes. Então participem bastante. Ao final desse vídeo eu já tô deixando lá as opções para o próximo mês. Então participem, eu vou botar até o fim do prazo aí de escolha, eu vou colocar lá nas minhas redes sociais para vocês me ajudarem a escolher o próximo, tá bom? As opções estão maravilhosas. Então, como vocês estão acompanhando aí, A Vida Secreta dos Escritores é uma escrita totalmente diferente do que eu já acompanhei aí, as narrativas que eu estou acostumada. E eu estou gostando bastante, porém ontem aconteceu um fato aí, né? Nesses últimos 2 dias aconteceram fatos que eu fiquei realmente triste, porque eu não esperava. Foi assim, decepcionante. Tô sendo bem sincera, não achei legal o autor aqui ter matado o Rafael no acidente, assim. O Aldebert, né, o vô da Matilde, seria até compreensível, né, se de repente como um castigo por tudo que ele fez, porque ele e o outro avô dela, que já pagou de uma certa forma, porque, né, enfim, mas ele, né, foi super violento, desnecessário, a forma como ele agiu com o Rafael, entendeu? Eu realmente não concordei e não concordo com esse tipo de atitude. Ele poderia ter chegado, ter conversado, ter falado um monte, mas fazer o que ele fez com o Rafael realmente não encaixa pra mim. Não faz sentido nenhum. Então, assim, fiquei realmente decepcionada com esse momento aqui da história do Aldebert. Essa relação e as atitudes do Aldebert com o Rafael realmente pra mim não desce. Não gostei nada. Acho que foi desnecessária essa parte da história aqui. Mas a gente ainda não terminou de ler. Então, assim, eu ainda tenho uma ponta aí de... Não tem como a gente... Não tem ainda como eu dar as estrelas pro livro, né? Na minha opinião geral, porque eu ainda não terminei de ler. Então, a gente está na reta final, né? Faltam aí 3 capítulos, né? 2 e mais o epílogo. Então, a gente ainda tem um pouco ainda de história para acontecer. Mas, no geral, o meu sentimento é esse. É decepção por conta disso que aconteceu com o Rafael. A relação da Matilde com o Nathan Follows ainda não tá clara. Ela foi atrás dele, ameaçou ele, fez, né, tiveram aquela conversa e a gente viu também uma situação muito delicada, muito tensa em relação a Matilde. A Matilde ouviu, né, o assassinato dos pais e do irmão, e isso realmente é muito delicado, é muito forte, né, essa situação toda. Mas assim, no geral, eu estou gostando da história, tá? Eu tô achando a escrita bem legal, bem fluida. Mas o que realmente me decepcionou foi essa situação aí com o Rafael, que eu acho que o autor não precisava ter matado ele. Ele podia, podia ter acontecido um acidente, mas o Rafael podia ter se livrado, ser salvo, entendeu? Mas enfim, então vamos dar continuidade aqui. Hoje a gente vai ler o capítulo 13. Então eu já vou pedir like, vou pedir que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito, que você ative as notificações para não perder nenhum vídeo e também que você compartilhe muito com seus amigos. E comente aqui embaixo o que você está achando dessa história, tá bom? O que você achou da morte do Rafael e do Aldebert? Enfim, comenta aqui para eu saber se você está curtindo essa leitura, tá bom? E também, deixa aqui embaixo na descrição, tem um link para você comprar lá na Amazon o livro A Vida Secreta dos Escritores, nessa edição lindona aqui, que é a edição que está disponível nas livrarias. Essa daqui é do clube da Tag Inéditos, que eu recebi em outubro do ano passado. E vou deixar também aqui na descrição o link para você acessar lá e também o código de desconto, tá bom? Usa o meu código que você vai ter um desconto bacanésimo na primeira caixinha, tá bom? Então, capítulo 13, gente, se chama Miss Saravejo.
E a citação é do George Simenon, que o Nathan, inclusive, menciona ele, né? O Nathan Foley menciona ele na discussão que ele tem ali com a Matilde, ele menciona esse tal desse Cinnamon aqui. Como a vida é diferente quando a vivemos e quando a dissecamos mais tarde. Conheci Soisik Legarrec na primavera de 1996 num voo Nova York-Paris. Ela estava sentada ao meu lado na janela e estava mergulhada na leitura de um dos meus romances. Era uma pequena cidade americana, o mais recente, que ela havia comprado no aeroporto. Sem revelar a minha identidade, perguntei se estava gostando do livro. Ela já tinha lido uma centena de páginas. Lá, voando entre as nuvens, ela me respondeu tranquilamente que não estava gostando nem um pouco e que não entendia o entusiasmo em torno daquele escritor. Observei que Nathan Foley tinha acabado de ganhar o prêmio Pulitzer, mas ela disse que não dava o menor crédito a prêmios literários e que as cintas que os anunciavam em triunfo desfiguravam as capas dos livros e não passavam de engana-bobos. Citei Bergson para impressioná-la. Não vemos as coisas em si. Limitamo-nos, na maioria das vezes, a ler as etiquetas coladas sobre elas. Mas ela não ficou impressionada. Pouco depois não me aguentei e contei que era Nathan Foley, mas isso tampouco pareceu comovê-la. E apesar desse difícil começo, conversamos sem parar durante as 6 horas de voo. Ou melhor, era eu que com minhas perguntas não parava de distraí-la de sua leitura. Soisik era uma jovem médica de 30 anos. Eu tinha 32. Aos poucos ela me contou um pouco de sua história. Em 1992, quando acabou os estudos, foi para a Bósnia para se encontrar com o namorado que tinha na época, um cameraman da Antintil. Era o início do que se tornaria o mais longo cerco de guerra moderno, o martírio de Sarajevo. Ao fim de algumas semanas, o sujeito voltou para a França ou foi cobrir algum outro conflito. E Soisik ficou. Ela se aproximou de organizações de direitos humanos atuantes no local. Por 4 anos viveu o mesmo calvário dos 350 mil habitantes, colocando suas competências a serviço das cidades. Eu seria incapaz de dar uma aula magistral sobre o assunto, mas se você quiser compreender alguma coisa desse relato, de minha história, e consequentemente de sua família, precisa mergulhar na história, e consequentemente de sua família, precisa mergulhar na realidade da época. A desintegração da Iugoslávia nos anos que se seguiram à queda do Muro de Berlim e a dissolução da União Soviética. Com o fim da Segunda Guerra, o antigo reino da Iugoslávia foi reunificado pelo Marechal Tito, graças à instauração de uma federação comunista de 6 estados dos Balcãs: Eslovênia, Croácia, Montenegro, Bósnia, Macedônia e Sérvia. Com a derrocada do comunismo, os Balcãs presenciaram o avanço dos nacionalismos. Num contexto de exacerbação das tensões, o homem forte do país, Slobodan Milošević, retomou a ideia de uma grande Sérvia, que reuniria todas as minorias sérvias num mesmo território. Sucessivamente, Eslovênia, Croácia, Bósnia e Macedônia reivindicaram sua independência, o que provocou uma série de conflitos violentos e mortíferos, sob um fundo de limpeza étnica e de impotência da ONU. A Guerra da Bósnia foi uma carnificina que fez mais de 100 mil mortos. Quando a conheci, Soisik levava no corpo e na mente as marcas do Calvário de Sarajevo. 4 anos de terror, de bombardeios incessantes, de fome e frio. 4 anos de balas assobiando, de operações cirúrgicas, às vezes realizadas sem anestesia. Soisik era uma dessas pessoas que viviam na própria carne os tormentos do mundo. Mas tudo isso a havia machucado. A miséria do mundo é um fardo que pode nos esmagar quando fazemos dela uma questão pessoal. Pousamos por volta das 7 da manhã no cinza deprimente de Roissy. Nos despedimos e entrei na fila dos táxis. Tudo era desesperador. A perspectiva de nunca voltar a vê-la, a umidade glacial daquela manhã, as nuvens sujas e poluídas que toldavam o céu e pareciam o único horizonte possível na minha vida. Mas uma força interna me incitou a reagir. Você conhece o conceito grego de kairos?
É um instante decisivo que não devemos deixar passar. Para todas as vidas, mesmo as mais insignificantes, o céu concede ao menos uma verdadeira chance de mudar o destino. O Kairos é a capacidade de saber aproveitar essa oportunidade que a vida dá. Mas esse momento costuma ser muito rápido. E a vida não volta atrás. Naquela manhã, eu soube que alguma coisa crucial estava em jogo. Saí da fila e voltei ao terminal. Procurei Soizik por todos os lados e acabei encontrando a espérola do transfer que levava ao metrô. Disse a ela que tinha sido convidada a autografar meus livros na livraria de uma ilha no Mediterrâneo. E sem rodeios, convidei-a para me acompanhar. Como costuma acontecer quando o Kairos atinge dois indivíduos no mesmo tempo. Soizik aceitou o meu convite sem hesitar, e nós viajamos naquele mesmo dia para a ilha Belmont. Ficamos lá 15 dias e nos apaixonamos pela ilha ao mesmo tempo que nos apaixonávamos um pelo outro. Foi um período fora do tempo, como os que nessa maldita vida às vezes nos faz viver, para que acreditemos que a felicidade existe. Uma coleção de momentos mais brilhantes que pérolas. Num lampejo de loucura, gastei 10 anos de direito autoral do Cruzeiro do Sul. Eu nos via passando dias felizes ali e pensava ter encontrado o lugar ideal para ver nossos filhos crescerem. Eu também me iria escrevendo ali meus futuros romances. Estava enganado. Durante os 2 anos que se seguiram, levamos uma vida de casal em perfeita harmonia. Embora nem sempre estivéssemos juntos. Quando estávamos, passávamos o nosso tempo na Bretanha, onde Soizik nascera e tinha uma família. E em nosso refúgio, o Cruzeiro do Sul. Arrebatado por aquele novo amor, comecei a escrever um novo romance, intitulado Um Verão Invencível. No resto do tempo, Soizik trabalhava. Ela voltava para os seus amados Balcãs e realizava missões para a Cruz Vermelha. Infelizmente, aquela região do mundo ainda não tinha visto o fim dos horrores da guerra. Em 1998, foi a vez de Kosovo. Mais uma vez, desculpe-me ter que bancar o professor de história, mas é a única maneira de você entender o que aconteceu. O território kosovar é uma província autônoma da Sérvia, povoada majoritariamente por albaneses. No final dos anos 1980, Milosevic começou a reduzir a autonomia da província e depois a Sérvia tentou recolonizar o território com a implantação de colonos. Uma parte da população kosovar foi expulsa para fora de suas fronteiras. A resistência se organizou, primeiro pacificamente por intermédio do líder Ibrahim Rugova, o Gandhi dos Balcãs, conhecido por sua recusa à violência, depois pelas armas, com a criação do Exército da Libertação do Kosovo, o famoso UCK, cuja base ficava na Albânia, onde tirava proveito do fim do regime para saquear seu estoque de armas. E foi durante a Guerra do Kosovo que Soizik foi morta, nos últimos dias de dezembro de 1998. Segundo o relatório que o Quaidorcai enviou aos seus pais, ela caiu numa emboscada enquanto acompanhava um fotógrafo de guerra inglês que fazia uma reportagem a 30 quilômetros da Pristina. Seu corpo foi repatriado para a França e enterrado no dia 31 de dezembro no pequeno cemitério bretão de Sainte-Marine. A morte da mulher que eu amava me deixou transtornado. Durante 6 meses vivi enclausurado em casa, sob os miasmas do álcool e dos remédios. E em junho de 1999 anunciei que pararia de escrever, pois eu não queria que ninguém esperasse alguma coisa de mim. O mundo continuou girando. Na primavera de 1999, depois de muitas hesitações, as Nações Unidas finalmente decidiram votar a favor de uma intervenção em Kosovo, na forma de uma campanha aérea de bombardeios. No início do verão seguinte, as forças sérvias se retiraram de Kosovo, que se tornou um protetorado internacional sob mandado da ONU. A guerra fez 15 mil vítimas e milhares de desaparecidos, a maioria civis. E tudo isso a 2 horas de voo de Paris. Quando o outono chegou, tomei a decisão de ir aos Balcãs. A Sarajevo primeiro, depois ao Kosovo. Eu queria ver os lugares que tinham sido importantes para Soizik, onde ela tinha vivido os últimos anos de vida. Na região, as cinzas ainda estavam quentes. Conheci kosovares, bósnios, sérvios, uma população perdida, desnorteada, que havia passado os últimos 10 anos sob fogo cruzado e caos.
e que tentava se reconstruir como podia. Eu buscava Soizik e encontrava sua presença fantasmagórica numa esquina, num jardim, num posto de saúde. Um fantasma que velava sobre mim e fazia companhia à minha dor. Era dolorido, mas me fazia bem. Quase sem querer, graças às conversas que tive com as pessoas que tinham convivido com Soizik, logo antes de sua morte, reuni algumas informações. Uma confidência aqui levava uma pergunta ali, e assim por diante. Pouco a pouco, esses fios se transformaram numa teia que fez o meu luto inicial uma investigação detalhada sobre as circunstâncias da morte de Soizik. Fazia muito tempo que eu não trabalhava em campo, mas tinha os reflexos e o senso de orientação adquirido durante a minha passagem pela ajuda humanitária. Eu tinha alguns contatos e, acima de tudo, tempo. Sempre me perguntei o que Soizik estaria fazendo na companhia de um jovem jornalista do Guardian quando foi morta. O sujeito se chamava Timothy Mercurial. Nunca acreditei que pudesse ser um amante passageiro e mais tarde fiquei sabendo que Mercúrio era assumidamente gay. Mas também nunca acreditei que os dois estivessem juntos por acaso. Soizik conhecia a língua servo-croata. O jornalista devia ter pedido sua companhia e ajuda para entrevistar algumas pessoas. Uma história chegou até mim repetidas vezes. Mercúrio estaria investigando a Casa do Diabo, uma antiga fazenda situada na Albânia, que havia sido transformada em centro de detenção e alimentava uma rede de tráfico de drogas. Tráfico de órgãos. A existência de centros de detenção kosovares na Albânia não era um furo de reportagem. A Albânia era a base de apoio do UCQ, o Exército da Libertação, que lá instalara campos de prisioneiros. Mas a Casa do Diabo era outra coisa. Segundo o que se dizia, tratava-se de um lugar para onde os prisioneiros eram levados. Sérvios, em sua maioria. Mas também albaneses acusados de colaborar com a Sérvia. E triados segundo critérios médicos. Depois dessa seleção macabra, alguns eram assassinados com um tiro na cabeça e seus órgãos retirados. Dizia-se que esse tráfico imóvel estava nas mãos dos homens do Kucedra, um obscuro grupo mafioso que espalhava o terror no território. Eu não sabia o que pensar sobre esses rumores. No início, eles me pareceram absurdos e eu pude constatar que o momento era propício a exageros de todo tipo para desacreditar este ou aquele clã. Mas decidi retomar desde o início a investigação de Mercúrio e Soizik, convencido de que ninguém além de mim poderia fazer isso. Na época, a ex-Iugoslávia contava com dezenas de milhares de desaparecidos. As provas sumiam rapidamente. As pessoas tinham medo de falar. No entanto, decidiram ir até o fim daquela história e quanto mais eu pesquisava, mais a existência da Casa do Diabo me parecia verossímil. De tanto procurar, consegui identificar potenciais testemunhas desse tráfico. Mas elas não eram muito loquazes quando se tratava de detalhes. Havia muitos camponeses e pequenos artesãos que morriam de medo dos homens do Kucedra. Já falei do Kucedra, você lembra? No folclore albanês, é um dragão maléfico com chifres, um monstro demoníaco com 9 línguas, olhos de prata, longo corpo disforme, coberto de espinhos e com 2 asas gigantescas. Na crença popular, o Kucedra sempre exige mais e mais sacrifícios humanos, sem os quais gospe fogo e derrama o sangue do país. Um dia minha perseverança deu frutos. Conheci um motorista que havia participado do transporte de prisioneiros até a Albânia. E depois de intermináveis tratativas, ele aceitou me levar até a Casa do Diabo. Era uma antiga casa de campo isolada em plena floresta. Caí nos pedaços. Percorri o local sem encontrar nenhum indício conclusivo. Difícil acreditar que as operações cirúrgicas acontecessem ali. A aldeia mais próxima ficava a 10 quilômetros. As pessoas do lugar eram hostis. Sempre que eu abordava o assunto, as bocas ficavam fechadas, com medo da represália dos homens do Kucedra. Como desculpa, todos diziam não saber falar inglês. Decidi ficar alguns dias na aldeia. Por fim, a mulher de um cantoneiro ficou comovida com a minha história e se apiedou de mim, contando-me que o seu marido lhe dissera. A Casa do Diabo era apenas um lugar de passagem, uma espécie de estação de triagem onde os prisioneiros eram submetidos a uma bateria de exames médicos e análises de sangue. Os doadores de órgãos compatíveis eram conduzidos para a Clínica Phoenix,
um pequeno estabelecimento clandestino no subúrbio de Stock. Graças às indicações da mulher, acabei encontrando o endereço da clínica Phoenix. No Kosovo, no inverno de 1999, era um prédio abandonado e em ruínas que tinha sido esvaziado por saqueadores. Estavam 2 ou 3 camas enferrujadas, alguns equipamentos médicos ultrapassados, lixeiras velhas, cheias de saquinhos plásticos e de caixas de remédios vazios. O mais marcante foi o meu encontro com uma espécie de sem-teto que vivia ali. Drogado até a medula, ele dizia se chamar Carsten Katz. Era um anestesista austríaco que trabalhara na clínica quando ela ainda estava em atividade. E mais tarde, eu descobri que ele era também conhecido por 2 apelidos sinistros: o Homem de Areia e o Farmacêutico Sádico. Questionei-o sobre a clínica, mas o sujeito não estava em sua melhor forma. Pingando de suor, o olhar alucinado, ele se contorcia de dor. Viciado em morfina, Katz faria qualquer coisa por uma dose. Prometi que voltaria mais tarde com a droga. Fui a Pristina, onde passei o resto do dia em busca de alcaloides. Eu tinha dólares o suficiente para abrir as boas portas e comprei toda a morfina que pude encontrar. Havia anoitecido há muito tempo e quando voltei à clínica, Carsten Katz parecia um zumbi de tão assustador. Ele tinha transformado um dos dutos de ventilação em lareira e feito um fogo com tábuas de compensado. Quando viu as 2 ampolas de morfina, atirou-se sobre mim como um demente. Eu mesmo injetei a droga no sujeito e esperei um bom tempo até ele se recuperar a calma. Então o anestesista começou a falar e não parou mais. Primeiro, ele me confirmou a função da triagem da Casa do Diabo. Depois, o transporte de alguns prisioneiros até a clínica Fênix, onde eles eram executados com um tiro na cabeça antes que seus órgãos, principalmente os rins, fossem retirados para ser transplantados. Os receptores eram ricos doentes estrangeiros que podiam pagar entre 50 e 100 mil euros pela cirurgia, obviamente. O negócio ia bem, continuou Carsten Katz. O anestesista afirmava poder identificar os homens do Kucedra, um pequeno grupo dirigido por trio maléfico, um chefe militar kosovar e um mafioso albanês e um cirurgião francês, Alexandre Verneyel. Enquanto os 2 primeiros garantiam a captura e o transporte dos prisioneiros, era seu pai, Matilde, quem supervisionava toda a parte médica. Além de Cat, seu pai havia recrutado uma equipe de médicos, um cirurgião turco, um cirurgião romeno e um enfermeiro-chefe grego. Sujeitos competentes no plano médico, mas sem muita firmeza em relação ao juramento de Hipócrates. Segundo Katz, cerca de 50 cirurgias foram realizadas na clínica Phoenix. Às vezes, os rins não eram transplantados no local, mas enviados de avião para clínicas estrangeiras. Pressionei o austríaco o máximo que pude, mostrando outras ampolas de morfina. O Homem de Areia foi categórico. Alexandre Verneyel era o verdadeiro cérebro do negócio, aquele que havia concebido o tráfico e que comandava as operações. O pior era que Kosovo não era espécie de experiência para seu pai, mas a repetição de um tráfico bastante rodado que ele já havia instalado em outras regiões, ao saber de suas missões humanitárias. E graças à sua rede e à sua posição, Verneyel tinha acesso a bases de dados em muitos países e podia entrar em contato com pacientes gravemente doentes, dispostos a desembolsar muito dinheiro com o novo órgão. Tudo era feito em dinheiro vivo, claro, ou passava por contas bancárias offshore. Tirei mais 2 ampolas de morfina do bolso do casaco. O médico olhou para elas com uma expressão ensandecida. Agora me fale de Timothy Mercúrio. O cara do Guardian? Lembrou-se Katz. Ele nos vigiava havia várias semanas. Tinha conseguido chegar até nós graças a um informante, um enfermeiro kosovar que havia trabalhado conosco no início da operação. O austríaco fechou um cigarro, que tragou como se a sua vida dependesse daquilo. O pessoal do Kucedra tinha intimidado Mercúrio várias vezes para dissuadi-lo de continuar com as suas investigações. Mas o jornalista quis bancar o herói. E uma noite, os guardas o encontraram aqui com sua câmera, totalmente inconsequente da parte dele. Ele não estava sozinho? Não estava com uma loira que devia ser sua assistente ou intérprete. Vocês os mataram? Foi o próprio Verneyel quem os matou. Não havia outra saída. E os corpos foram levados para os arredores de Pristina,
para que se pensasse que ele e a garota tinham caído numa emboscada. É triste, mas não vou chorar por eles. Mercúrio sabia muito bem dos riscos que estava correndo ao vir aqui. Você queria a verdade, Matilde. Muito bem, aqui está. O seu pai não era o médico brilhante e generoso que parecia. Era um criminoso e assassino. Um monstro abominável que tinha várias dezenas de mortes nas costas. E que matou com as próprias mãos a única mulher que já amei. Quando voltou para a França, eu estava decidido a matar Alexandre Verneuil. Mas primeiro me dediquei a transcrever e registrar por escrito todos os testemunhos que obtive dos Balcãs. Revelei e classifiquei todas as fotografias que tirei, montei as imagens que filmei e fiz mais pesquisas sobre os outros lugares de atuação do seu pai, para constituir um dossiê de acusação o mais detalhado possível. Eu não queria que Verneuil apenas morresse, eu queria revelar ao mundo o monstro que ele era. O mesmo que você quis fazer comigo, em suma. Quando a hora de passar a ação chegou, comecei a segui-lo, vigiá-lo em quase todos os seus deslocamentos. Eu ainda não sabia ao certo o que eu queria fazer. Queria que o suplício durasse bastante, que ele sofresse o máximo possível, mas quanto mais o tempo passava, mais uma coisa se evidenciava. A minha vingança seria inócua demais. Matando Verneuil, eu correria o risco de transformá-lo numa vítima e daria um fim rápido demais ao calvário que eu queria que ele vivesse. Em 11 de junho de 2000, entrei no Dôme, no Boulevard do Montparnasse, o restaurante que seu pai frequentava. Deixei ao maître uma fotocópia do meu dossiê de acusação e pedi que o entregasse a Verneuil. Saí antes que seu pai me visse. Eu estava decidido a compartilhar minhas revelações e minhas provas com a justiça e com a imprensa no dia seguinte. Mas antes, eu queria que Verneuil se borrasse de medo e ficasse apavorado. Eu queria que ele tivesse algumas horas de antecipação, para que imaginasse o cerco se fechando sobre ele e sufocando aos poucos, para que tivesse momentos dolorosos de plena consciência e perdesse a cabeça ao imaginar o tsunami que recairia sobre ele e devastaria a sua vida, da sua mulher, dos seus filhos e dos seus pais, que o exterminaria. Voltei para casa atordoado e senti que Zoizic morria pela segunda vez. Zidane presidente. Fui acordado um pouco antes das 23 horas, molhado de suor e agitado pelos torcedores de futebol que festejavam a vitória da seleção francesa. Eu tinha passado a tarde bebendo e estava com a mente enevoada. Uma coisa me atormentava. Como reagiria uma pessoa tão demoníaca quanto Verneuil? Havia poucas chances de ele não fazer nada. Eu havia agido sem pensar nas consequências dos meus atos, sem pensar justamente em sua mulher e em seus 2 filhos. E tomado por um pressentimento honesto, saí de casa correndo. Peguei meu carro no estacionamento Montalembert e cruzei o Sena até o jardim do Renelat. Chegando ao Boulevard de Biel-Séjour, diante do prédio onde seus pais moravam, entendi que alguma coisa estava errada. O portão automático da garagem subterrânea estava aberto. Entrei e estacionei o Porsche lá dentro. Depois tudo se acelerou. Enquanto eu chamava o elevador, ouvi 2 tiros. Corri pelas escadas e subi os degraus até o 2º andar. A porta estava entreaberta. Quando entrei, seu pai estava armado com uma espingarda deslizante. O chão e as paredes do hall de entrada estavam manchados de vermelho. Vi o cadáver de sua mãe e do seu irmão no fim do corredor. E você seria a próxima, como outros antes dele. Seu pai estava tomado por uma loucura assassina. Exterminava a própria família antes de suicidar-se. Atirei-me em cima dele para tentar desarmá-lo. Lutamos no chão e um tiro escapou, explodindo a cabeça dele. Foi assim, sem saber, que salvei a sua vida. E aqui a gente termina o capítulo 13. Antes de mais nada, vou pedir desculpa pelo meu cachorro que tá preso aqui, né? Aqui perto da porta da sala onde eu gravo. E ele tá preso numa corrente, né? Enfim, para não fazer bagunça no quintal. E ele tá chorando e aquela coisa normal, né? De cachorro preso. Cachorro que vivia solto, fazendo a baguncinha dele, agora preso, chora, né? Chora, late, enfim. Então, vocês escutarem ao longo do vídeo ele chorando, mas não é nada demais não, gente. É só porque ele tá triste porque ele tá preso. Mas não tem outro jeito, tem que prender, né? Mas, gente, voltando aqui. Olha essa história. Então, olha outro plot twist aí, gente. Então,
o Alexandre Vernayel, né, o pai da Matilde, ele era um assassino sem dó nem piedade. Assim, ele era o cabeça de um tráfico de órgãos aí, então imagina toda a dor, né, da época ali, né, tendo, né, como pano de fundo aí a guerra e tal, e toda a miséria e tal, e as dificuldades que as pessoas que iam para lá, os profissionais, né, que iam para lá para tentar ajudar de alguma forma o povo que estava ali no meio daquela situação toda, ele ia lá para ajudar, mas ao mesmo tempo, né, ele aproveitava da situação e enriquecia com isso, e era o cabeça do tráfico. Então assim, gente, chocada com esse plot, com essa reviravolta de novo. Eu tô assim em choque, mas eu tô bem feliz como a forma que o autor ele descreveu os acontecimentos aqui. Eu acabei me perdendo um pouco por conta do cachorro chorando, mas eu consegui aqui mostrar pra vocês o quanto que, cara, que é legal, né, essa coisa da gente se surpreender, né, com a narrativa. Então a gente tem mais um capítulo 14 e o epílogo. Então amanhã eu volto com o capítulo 14 e depois de amanhã com o epílogo. Eu espero que vocês curtam, tá bom? A conclusão dessa história, porque eu, como eu falei no início do vídeo, fiquei muito triste com a morte do Rafael, não esperava, achei desnecessário, mas essa reviravolta aí, esse capítulo foi um divisor aí, foi muito importante. Eu acho que o autor soube detalhar tão bem a situação, os fatos acontecendo, e o Nathan Fowler brilhantemente aí contando a história pra Matilde. Vamos ver como é que a Matilde vai reagir agora, né? Vamos ver como é que ela vai reagir com isso tudo. Então, um beijo pra você que está acompanhando a leitura aqui comigo. Meu muito obrigada. Amanhã a gente volta, então, com mais A Vida Secreta dos Escritores. Reta final, gente. Amanhã é o último capítulo e depois amanhã o epílogo, tá bom? Conto com vocês, gente. E, de novo, tô muito feliz com a leitura dessa obra contemporânea aqui. Gostando bastante e espero que vocês também. Um beijo e até amanhã. Tchau!